Paz do Senhor, meus irmãos, estamos gravando aqui mais um vídeo esse da nossa sequência que nós estamos falando a respeito de como ter uma leitura saudável da Escritura Sagrada, né? Assim como eu sempre tenho dito, muitas pessoas querem ter o conhecimento da palavra, mas não sabe por onde começar, não sabe se começa a fazer um estudo temático ou livros por livros. Então, eu criei esse estudo, esses pequenos vídeos, justamente para dar uma ideia de como que você pode, alguns métodos que você pode seguir para ter o conhecimento e o entendimento da palavra de Deus. No vídeo anterior, eu falei que nenhuma profecia da Escritura Sagrada, ela pode ser interpretada de maneira individual, de maneira particular, ou melhor dizendo, ninguém pode interpretar a Bíblia do jeito que acha que é, né? Hoje em dia, infelizmente, a gente tem muito dessas questões, as pessoas leem a Bíblia e até mesmo se questiona, eu acho que aqui está falando isso, eu acho que aqui está falando aquilo, né? Então, a primeira lição vê que a Bíblia Sagrada, ela não permite interpretar os textos, as profecias bíblicas, por meio de achismo. Ela, sendo inspirada pelo Espírito Santo, ela tem a sua interpretação própria, a intenção divina por trás de cada texto e profecias. Hoje nós vamos falar, irmãos, de também algo muito interessante, que é o segundo ponto que nós traçamos no vídeo inicial. O segundo ponto que nós vamos falar hoje é que, além da pessoa entender que toda a Escritura Sagrada ela tem uma interpretação peculiar própria dela, é necessário que nós tenhamos desejo, anseio, vontade de ter o conhecimento da Escritura Sagrada. E para isso, irmão, nós vamos dar início lendo aqui um versículo que se encontra no livro de Salmos, ou melhor, na coleção de Salmos de número 1, versículo de número 2. Acompanhe comigo. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu quero simplesmente deixar aqui esse versículo, né? É importante a gente ter este entendimento que, na continuidade desses versículos ou desses versos, nós vemos ali que tem algumas recompensas das pessoas que amam a lei de Deus, que buscam o conhecimento da Escritura Sagrada. Quando Davi fala que medita na lei de Deus, ele está falando que faz uma reflexão, que busca conhecer o que está escrito, o que está sendo lhe oferecido. Então, quando nós falamos a respeito de uma busca, quando nós falamos a respeito de uma tentativa de ir em encontro com o conhecimento bíblico, é necessário que nós tenhamos uma vontade, é necessário que tenhamos um prazer em fazer isso. Eu quero deixar claro aqui, irmãos, que quando se trata de prazer, quando se trata de vontades, quando se trata de desejos, nós estamos falando algo diretamente ligado ao interior do homem, porque é a questão de sentimentos, né? Sabemos que o homem, ele é um ser sentimental. Então, quando se trata a respeito de desejo, de vontade, de prazer, nós estamos falando de manifestações internas. E todas as vezes que nós tratamos desta questão de maneira interna, nós temos que entender duas coisas. Primeiro, nós temos um adversário, e esse adversário é externo, e temos outro adversário, esse adversário é interno. Então nós temos que olhar por dentro desses dois lados. Se nós estamos tratando de uma busca interna, de um sentimento, de um desejo, de uma vontade, de um prazer, e isso é a manifestação interna do coração do homem, a primeira luta que nós travamos é uma luta interior, é uma luta dentro de nós, né? Porque bem sabemos, irmãos, que nós temos uma natureza pecaminosa, nós temos uma natureza caída, né, que insiste em fazer com que nós permanecemos no erro. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele dizendo a carta aos Romanos, capítulo 7, no versículo expressamente 23, ele fala que acha em mim uma lei que luta contra a lei do entendimento e me aprisiona na lei do pecado. Esta lei é a própria lei do pecado que está impregnada, enraizada nos nossos membros. Então, todas as vezes que nós tentamos ir em busca de algo que vai mudar o nosso interior,
principalmente focado às coisas divinas, nós vamos se chocar diretamente com este inimigo. Então é notório, irmão, que todas as vezes que nós tentamos buscar o conhecimento, todas as vezes que nós tentamos buscar algo que vai fortalecer o nosso interior, voltado à nossa espiritualidade, que nos interliga de novo com o nosso Deus, com o nosso Criador, nós vamos se deparar com essa luta, com este confronto, não é mesmo? Então é necessário que nós tenhamos força, é necessário que nós tenhamos garra, é necessário que nós, além de ter o desejo, além de ter a vontade, além de ter o prazer, nós temos que ter a disposição em entender que nós entramos num conflito, que nós entramos numa batalha. Irmãos, fica por aí a justificativa que muitas pessoas começam uma leitura bíblica, começam uma disciplina no conhecimento bíblico e não progride, e não continua, eles não dão continuidade. Por quê? Porque é um confronto. Eu falo de mim mesmo particularmente, quantas vezes o cansaço espiritual, esse conflito, né, dentro do nosso coração, que anseia um conhecimento divino, porém a carne insiste na ignorância espiritual. Quantas vezes a gente pega, como que eu posso falar? A gente pega dormindo em cima dos nossos materiais de pesquisa, porque quando nós começamos uma leitura, dá um cansaço, dá uma abrição de boca e dá aquele desconforto, porque é um confronto que a gente trava com o nosso interior. Haja visto que nós temos uma natureza que nos aprisiona, tá ok? Então, este inimigo interno é algo que nós temos que lutar contra ele. Nós vamos ver que dentro da sequência aqui do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, ele vai falar desse conflito, ele vai falar dessa luta, e lá praticamente quase no final do texto ele fala: quem me livrará do corpo dessa morte? Mas e aí ele termina dando graças a Deus que em Cristo ele tem a força, ele tem o poder, em Cristo ele consegue sobressair sobre essa situação. Então quando ele fala que quem poderá me livrar deste corpo, deste pecado. Então quando ele fala do corpo deste pecado, ele fala a natureza pecaminosa que morreu a partir do momento que nós aceitamos o senhorio de Cristo. O velho homem, né? Nós matamos o velho homem na nossa aceitação do Evangelho de Cristo. E esse homem, ele fica dentro de nós, tentando uma oportunidade para ele aflorar novamente, para ele se expor novamente. Então é necessário que nós mantenhamos aí essa luta. Primeira batalha é uma batalha interna, porque assim como Paulo disse, recapitulando, nós temos uma lei que luta contra a lei do nosso entendimento e nos aprisiona na lei do pecado. Essa é a natureza carnal. Então o primeiro inimigo que a gente enfrenta é a nossa própria carne. O segundo inimigo, irmãos, que nós enfrentamos é o inimigo externo. É o inimigo que age para o lado de fora, né? Que age em nossa volta. Para que nós venhamos basear aqui esse ponto, eu quero ter um versículo aqui, né, do apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que nos fala da seguinte maneira: porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a glória do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Quando nós olhamos por esse lado, irmãos, nós vamos ver aqui, é lógico que o texto, aqui o apóstolo Paulo estava falando a respeito do incrédulo, né? Que o Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos. Justamente, irmãos, para eles não acreditarem no Evangelho da luz, para que a luz do Evangelho, melhor dizendo, não brilhe sobre a sua vida e eles venham a ter o conhecimento da verdade e uma mudança de vida. Então, irmão, nós percebemos que o adversário, Satanás, o opositor, o diabo, a antiga serpente, ele é o nosso inimigo externo, que luta 24 horas para tentar fazer com que nós não progredimos no conhecimento. Logicamente, igual disse, o texto fala sobre os incrédulos, mas é para impedir que a luz brilhe, que a luz reine e a pessoa tenha um entendimento.
Já a respeito de nós que já somos cristãos, que já somos considerados salvos, este inimigo também, ele está lutando contra nós. Né? Nós vemos que Paulo vai escrever a carta aos Efésios, capítulo 6, né? Ele vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados, os poderes, as potestades que habitam nas regiões celestiais da maldade. O melhor dizendo, o nosso conhecimento, a nossa busca pelo conhecer Deus, a nossa vontade, o nosso desejo, ela se choca justamente com esse príncipe deste mundo. E ele vai tentar de todas as maneiras fazer com que nós perdemos o ânimo, que nós ficamos sempre com aquele cansaço espiritual. Toda vez que você pensa em refletir, em meditar, em fazer uma leitura, algo vai acontecer. Né? O mais interessante, irmãos, que hoje o inimigo, o Deus desse século, que sabemos que é Satanás, o opositor, ele usa uma estratégia tão terrível que a intenção dele é criar entretenimento para que nós não tenhamos tempo para fazer uma leitura, uma análise da Escritura Sagrada. A Bíblia, irmãos, ela deixa bem claro que nós temos que continuamente prosseguir em busca do conhecimento. Né? Então, assim tanto quanto o adversário interno, que é a nossa natureza, e o adversário externo, que é o adversário, Satanás, a antiga serpente, eles vão estar constantemente em harmonia, justamente para que nós não progredimos no nosso conhecimento. E bem sabemos, irmãos, para nós aqui já não estender muito o vídeo e dar aqui a finalização desse vídeo, para a gente partir para outro, de um assunto também bastante interessante, nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 2, no versículo 3 e versículo 4, fala que é bom e agradável, a vontade de Deus é que todos nós se salvem. E ainda Paulo ele vai dizer, e que tenhamos o conhecimento da verdade. Então é bom, é aprazível a Deus, que não apenas que nós nos salvamos, mas que nós saímos ao encontro do conhecimento da verdade. Porque é somente a verdade que pode ter o poder de nos libertar, embora Cristo é essa verdade, mas eu falo aqui sobre a doutrina do Evangelho de Cristo, né? Os ensinamentos do Evangelho de Cristo. Então, eu quero deixar aqui esse vídeo pequeno, mas com uma grande utilidade espiritual, tá ok? Então, a gente tem que ter o desejo, a gente tem que ter o anseio, a gente tem que ter a vontade, o prazer de ir em busca do conhecimento. Porém, entender que quando assim o fazemos, nós vamos deparar com esses adversários. Primeiro, a nossa carne, que é o adversário interno, e o adversário, Satanás, a antiga serpente, que é o adversário externo. E ambos vão estar ligados constantemente para fazer com que nós não progredimos no nosso conhecimento, ok? Então, o tema hoje, o assunto é hoje, não pare, continue, prossiga, insiste, persevera. Todas as vezes que você for em busca de uma boa leitura, de um conhecimento, buscando ter o conteúdo da Escritura Sagrada, quando vir qualquer tipo de desânimo, um entretenimento para tirar o seu alvo, tirar o seu foco, ore ao Espírito Santo, repreende, fala, não, eu tenho que estar focado, eu tenho que estar focado, eu tenho que ter o conhecimento, eu tenho que ir em busca, eu tenho que ter o prazer, tá? Então, eu deixo aí esse vídeo e espero vocês no próximo vídeo com outro assunto interessante para que nós venhamos ter o conhecimento pleno e satisfatório da Escritura Sagrada, ok? Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.